Luana caminhava pelo centro da cidade naquela tarde ensolarada. Seus passos eram firmes, mas discretos, quase como se não quisesse chamar atenção. A rua estava movimentada, com vendedores gritando ofertas, crianças correndo entre as barracas e carros buzinando no trânsito intenso. Ela segurava a bolsa com firmeza, ajustando de vez em quando o cabelo que caía em mechas suaves sobre os ombros. Para qualquer transeunte comum, ela parecia apenas mais uma mulher passeando, alheia ao caos urbano ao redor. Sem aviso, 2 policiais surgiram à sua frente, bloqueando a passagem de Luana com um passo firme e um olhar que misturava autoridade e escárnio. "Ei, moça, você tem ideia de onde está indo?" perguntou um deles, com uma voz carregada de provocação. A pergunta era desnecessária, claramente apenas uma forma de intimidá-la. O outro policial cruzou os braços, olhando para ela de cima a baixo, enquanto alguns curiosos começaram a se aglomerar, atraídos pelo conflito. "Ah, que surpresa! Mais uma distraída achando que pode andar por aqui sem problemas", disse o primeiro, rindo baixo, enquanto a multidão começava a murmurar, alguns encorajados a assistir mais de perto. Os olhares se tornavam cada vez mais atentos, mas ninguém se aproximava. Um silêncio tenso pairava no ar, quebrado apenas pelos risos contidos dos policiais e pelo barulho distante do tráfego. Luana manteve o olhar fixo à frente, respirando devagar, cada gesto seu medido, cada sorriso contido. Por fora, parecia calma, mas por dentro, cada músculo estava alerta, cada pensamento traçando estratégias invisíveis. O segundo policial aproximou-se mais, inclinando-se levemente para falar com ela. "Sabe, a gente vê muita gente passando por aqui, mas você parece ter se perdido de propósito. Que tal a gente dar um jeitinho nisso agora?", disse com um tom que misturava ameaça e zombaria. A multidão começou a se aproximar ainda mais, alguns com celulares em mãos, registrando cada momento. O clima era de tensão e curiosidade. Os transeuntes sentiam que algo estava prestes a acontecer, mas ninguém tinha ideia do que realmente estava por vir. Luana respirou fundo e, com um leve movimento da cabeça, fez um gesto quase imperceptível. Seus olhos, focados e observadores, percorriam cada detalhe. A posição de cada policial, os ângulos da rua, os possíveis caminhos de fuga e as expressões das pessoas ao redor. Pequenos detalhes revelavam que ela estava acostumada a analisar situações complexas rapidamente, algo que passava despercebido para os mais despreparados. A postura ereta, o passo confiante, o olhar firme, tudo indicava que, por mais que parecesse vulnerável, havia muito mais ali do que a superfície sugeria. O primeiro policial, percebendo a pausa, riu alto e disse: "Você parece assustada. Não se preocupe, a gente só quer se divertir um pouco com você." O tom zombeteiro fez algumas pessoas na multidão rirem nervosamente, outras se afastarem, desconfortáveis com a humilhação pública. Luana não respondeu imediatamente. Seus lábios se curvaram em um sorriso quase imperceptível, mas havia algo naquele sorriso que não era medo. Havia controle, havia paciência e havia uma confiança silenciosa que ninguém naquela rua conseguia entender ainda. Os policiais começaram a cercá-la aos poucos, como predadores testando uma presa, cada passo deles marcado por arrogância. Um deles tocou levemente em seu braço, apenas o suficiente para intimidar, e disse: "Viu só? É fácil demais quando você é tão ingênua." Luana não recuou. Ao contrário, seu corpo permaneceu firme, quase desafiando cada palavra, cada gesto. Ela sabia que cada ação sua naquele momento estava sendo observada, não apenas pelos policiais, mas por cada pessoa ao redor, e que qualquer movimento em falso poderia mudar tudo. A multidão agora estava completamente atenta.
Alguns murmuravam entre si, outros gravavam discretamente, todos curiosos sobre o que aconteceria a seguir. As risadas dos policiais se tornavam mais audíveis, mais provocativas, como se quisessem deixar claro que tinham o controle absoluto da situação. Mas havia algo em Luana, uma presença silenciosa, uma energia que não se quebrava. Pequenos detalhes, como o leve apertar da mão na bolsa, o brilho calculado nos olhos, sugeriam que ela não era apenas uma mulher comum. Finalmente, o ápice da humilhação começou a se formar. Um dos policiais ergueu a voz e, com intenção de chamar a atenção de todos, começou a fazer comentários ainda mais depreciativos, apontando para Luana e rindo alto. A multidão, agora em completa expectativa, observava cada movimento, sentindo a tensão aumentar. Luana permaneceu imóvel, respirando com calma, mas dentro de si cada pensamento estava acelerado, cada possibilidade sendo considerada. A humilhação parecia completa, como se não houvesse saída, mas a verdade era que Luana estava apenas preparando o terreno para algo que ninguém poderia imaginar. Ela olhou ao redor, vendo os rostos curiosos e cautelosos da multidão. Cada olhar que se encontrava com o dela parecia uma oportunidade. Cada movimento do policial era uma pista. A situação parecia desesperadora, mas Luana sabia exatamente o que fazer. E naquele instante, enquanto a multidão assistia e os policiais riam confiantes, ela começou a arquitetar silenciosamente a reviravolta que mudaria tudo em questão de segundos. Os policiais continuavam com suas provocações, acreditando que Luana estava completamente à mercê deles. Cada comentário, cada gesto arrogante parecia reforçar a ideia de que tinham o controle absoluto. "Vai dizer algo ou vai continuar aí, parada, se fazendo de valente?" perguntou um deles, com um sorriso debochado. A multidão observava em silêncio, alguns murmurando entre si, outros claramente desconfortáveis com a humilhação pública, mas ainda sem entender a complexidade daquela mulher. Luana respondeu com uma calma quase irreal. Não houve gritos, não houve lágrimas, apenas um leve arqueamento de sobrancelhas e um sorriso que parecia casual, mas carregado de sutileza. Ela inclinou a cabeça levemente, como quem avalia o terreno antes de agir. Cada movimento seu era calculado, medido, e mesmo que parecesse uma reação simples, havia uma estratégia escondida por trás de cada gesto. A aparente vulnerabilidade, que os policiais interpretavam como fraqueza, era, na verdade, a fachada perfeita para enganá-los. Enquanto um dos policiais a empurrava levemente, Luana desviou sem esforço, mantendo o equilíbrio e ajustando a postura como se nada tivesse acontecido. Ela falou em um tom sereno, quase doce. "Eu só quero entender o que está acontecendo. Não é preciso ser tão agressivo, não é mesmo?" As palavras soavam inocentes, mas carregavam camadas de cálculo. A intenção não era convencer os policiais, mas sim fazer com que se sentissem ainda mais seguros, subestimando-a completamente. A multidão começou a notar algo estranho. Pequenos sinais surgiam. A confiança silenciosa de Luana, a maneira como seus olhos analisavam cada detalhe, a postura firme, mesmo quando parecia ser intimidada. Alguns curiosos começaram a trocar olhares, percebendo que havia algo mais acontecendo ali, algo que eles ainda não conseguiam decifrar. A tensão no ar se tornava quase palpável. Os policiais continuaram com seus comentários depreciativos, rindo de forma audível, mas Luana parecia absorver cada provocação, transformando-as em informação. Cada palavra, cada gesto, cada inclinação de corpo era registrada e interpretada em tempo real. Ela sabia exatamente como os policiais pensavam, como reagiam, quais eram seus pontos fracos. Por fora, parecia apenas uma mulher tentando se defender. Por dentro, um plano começava a se formar silencioso, preciso e implacável. Um dos policiais, acreditando que tinha total vantagem,
deu um passo à frente e falou mais alto, tentando chamar a atenção da multidão. Viu só? É fácil demais lidar com gente assim. Só não entendem que a gente está no controle total. Ele sorriu com arrogância, sem perceber que cada palavra era um fio que Luana estava usando para construir sua própria teia. Ela deixou um leve sorriso escapar, como se estivesse concordando, e respondeu com naturalidade. Ah, realmente parece que vocês sabem o que estão fazendo. Suas palavras carregavam duplo sentido, mas só ela sabia disso. Enquanto isso, pequenos detalhes na rua chamavam a atenção de Luana. A posição de cada transeunte, a distância entre os carros, a direção do vento, até mesmo os reflexos de janelas próximas. Tudo era observado como peças de um quebra-cabeça. Cada elemento externo poderia ser usado a seu favor, e cada distração dos policiais era registrada, aguardando o momento certo para ser explorada. A multidão, ainda sem entender, sentia que algo estava mudando. Uma energia diferente emanava de Luana, algo que contrastava totalmente com a situação de humilhação em que parecia estar. Os policiais continuavam a cercá-la cada vez mais confiantes. Você não tem chance, garota. Só admita que está encurralada, disse um, tentando pressioná-la verbalmente. Luana apenas manteve a postura ereta, respirando de maneira controlada, cada som de sua respiração medido. Ela fez um pequeno gesto com a mão, quase imperceptível, e em seus olhos havia uma chama que ninguém na rua, nem mesmo os policiais, podia ignorar totalmente, mas poucos ousavam admitir. O tempo parecia se esticar, cada segundo carregado de expectativa. A multidão começava a perceber a diferença entre a aparência e a realidade. Alguns olhares curiosos eram substituídos por expressões de leve espanto, outros por uma ansiedade silenciosa, como se estivessem esperando que algo improvável acontecesse. Luana continuava sua atuação, mantendo uma fachada de vulnerabilidade, mas cada pensamento seu era voltado para uma única coisa: virar a situação a seu favor, no momento exato em que os policiais estivessem mais confiantes e despreparados. Ela começou a usar palavras e gestos aparentemente inocentes para manipular a percepção dos oficiais. Um sorriso aqui, um movimento de cabeça ali, pequenas distrações que levavam os policiais a baixar a guarda. A tensão crescia, a expectativa da multidão também, mas ninguém podia prever que aquela calma, aquele aparente desespero, estava prestes a se transformar em uma ação calculada que mudaria tudo em questão de segundos. O plano estava tomando forma silenciosamente, e Luana estava pronta para executá-lo no instante certo. Luana respirou fundo, mantendo a calma que a caracterizava, enquanto a multidão ao redor mal podia acreditar no que presenciava. A atmosfera carregada de tensão começou a mudar imperceptivelmente. Algo no olhar dela indicava que a situação estava prestes a se transformar. Os policiais, ainda confiantes, não percebiam que estavam prestes a ser vítimas de uma virada que jamais imaginariam. Cada gesto de arrogância que eles fizeram até aquele momento estava prestes a se voltar contra eles. Ela começou a falar, primeiro de forma suave, quase como um sussurro, direcionando suas palavras para a multidão, mas audíveis para os policiais. Curioso como as pessoas acreditam em tudo que lhes dizem, não é mesmo? A frase, simples e enigmática, chamou a atenção imediata. Alguns transeuntes franziram a testa, tentando compreender o significado. Um dos policiais franziu o senho, incomodado. O que você quer dizer com isso? Sua voz carregava impaciência e desconfiança, mas havia um leve tremor que ele não conseguiu esconder. Luana começou a contar pequenos detalhes, mencionando nomes, datas e eventos que ninguém na multidão conhecia, mas que revelavam ligações inesperadas dos policiais com escândalos e situações ocultas.
Ela descrevia situações com uma precisão que só alguém profundamente informada poderia ter. A cada palavra, a expressão de confiança dos oficiais começava a vacilar. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, apontando discretamente para os policiais, percebendo que algo estava mudando drasticamente. Um dos oficiais tentou interrompê-la, mas Luana, com um sorriso calmo, ergueu a mão e continuou. Vocês podem ter se sentido no controle até agora, mas o controle real é de quem observa e entende os padrões, de quem sabe o que os outros não percebem. Suas palavras, carregadas de persuasão e autoridade, tinham um efeito imediato. A multidão começou a reagir, alguns abrindo os olhos em surpresa, outros murmurando em choque, reconhecendo a força da presença de Luana. Enquanto isso, ela utilizava técnicas sutis de persuasão, mudanças na entonação, pausas estratégicas, gestos que chamavam atenção para os policiais e distraíam, ao mesmo tempo, a atenção do público para os detalhes que importavam. Ela mencionava conexões entre os oficiais e negócios obscuros, pequenas irregularidades que a maioria desconhecia, mas que, expostas ali, pareciam evidências concretas. A incredulidade tomou conta da multidão. Como ela sabe disso? De onde ela tirou essas informações? Era o que todos se perguntavam. O ápice da reviravolta começou quando Luana revelou uma ligação pessoal e direta com os policiais. Um deles havia subestimado sua capacidade de analisar informações. Outro tinha uma relação secreta que, se exposta, poderia gerar consequências sérias. Ao pronunciar essas palavras, o impacto foi imediato. O policial, que se aproximava com tom agressivo, recuou, seu rosto mostrando pela primeira vez a preocupação e o medo de ser desmascarado. A humilhação, que antes parecia apenas ser de Luana, agora começava a recair sobre eles. A multidão explodiu em murmúrios e expressões de admiração. Alguns aplaudiram discretamente, outros ficaram completamente paralisados pelo choque. Os policiais tentaram reagir, mas suas palavras soavam vazias, sem força, enquanto Luana, de forma serena e confiante, controlava a narrativa. Ela mostrava que a verdadeira autoridade não estava na farda ou na força física, mas na inteligência, na observação e na habilidade de influenciar e expor a verdade. O clima de suspense transformou-se em tensão pura. Cada gesto de Luana parecia calculado para manter os policiais desequilibrados, enquanto os espectadores percebiam que estavam assistindo a algo único. A mulher, que antes parecia vulnerável, havia se tornado o centro de poder, manipulando a percepção de todos à sua volta. A humilhação, antes direcionada a ela, agora se invertia de forma definitiva. Os oficiais se viram constrangidos diante da multidão, incapazes de negar os fatos que Luana apresentava com clareza e precisão. Luana manteve o controle total da situação, não apenas com palavras, mas também com presença. Cada olhar que ela lançava sobre os policiais aumentava o peso da vergonha que eles sentiam. Um deles tentou argumentar, mas sua voz falhou. Outro recuou, buscando apoio do companheiro, mas encontrando apenas o vazio de sua própria autoridade, desmoronando. A multidão agora assistia, fascinada e em silêncio, enquanto Luana transformava o que parecia ser um momento de humilhação pessoal em um espetáculo de justiça e inteligência. Quando a reviravolta atingiu seu auge, os policiais estavam completamente expostos, e a multidão finalmente entendeu que aquele confronto não se tratava de força, mas de perspicácia. A tensão deu lugar a uma espécie de êxtase silencioso. Os espectadores percebiam que estavam diante de uma mulher capaz de virar o jogo de forma inesperada, que conseguia, com inteligência e sutileza, inverter completamente as regras do que todos julgavam ser impossível. A tensão que havia tomado conta da rua começava a se dissipar, mas o ar ainda carregava a energia da reviravolta.
Luana permanecia imóvel por alguns segundos, absorvendo o impacto da situação, enquanto a multidão ao redor se ajustava à nova realidade. Alguns murmuravam entre si, outros olhavam em silêncio, admirando a maneira como uma mulher que parecia comum conseguira inverter totalmente a situação. Era impossível ignorar o peso de sua presença agora. Não mais apenas uma vítima, mas a protagonista absoluta de um momento que ninguém esqueceria. Os policiais, ainda recuperando-se do choque, tentavam encontrar alguma autoridade, algum gesto ou palavra que pudesse restaurar a imagem que haviam construído até então. Mas cada tentativa parecia inútil. A arrogância havia desaparecido, substituída por constrangimento, tensão e, em alguns casos, medo. As falhas que haviam sido subestimadas por eles agora estavam expostas de forma clara diante de todos. A multidão, que antes apenas observava, agora passava a perceber a fragilidade daqueles que se consideravam invencíveis. Luana deu alguns passos firmes, mantendo a postura elegante e serena enquanto olhava em volta. Os olhares, antes indiferentes, começaram a se voltar para ela com respeito e reconhecimento silencioso. Pessoas que antes ignoravam sua presença, agora percebiam a força que emanava de cada gesto, de cada palavra, de cada olhar. Não era apenas a vitória sobre os policiais que impressionava. Era a demonstração inequívoca de inteligência, paciência e determinação. Ela havia mostrado, sem alarde, que a verdadeira força não se mede pela violência ou pela intimidação, mas pela capacidade de permanecer firme e agir com clareza, mesmo sob pressão. Alguns transeuntes se aproximaram discretamente, oferecendo gestos de solidariedade, um aceno, um sorriso cúmplice, um murmúrio de reconhecimento. A sensação de justiça havia se instalado na rua, mas não uma justiça imposta pela força ou pelo medo, e sim pela habilidade de alguém que compreendia o jogo, que entendia as sutilezas do poder e da influência. Luana, ciente do impacto de sua ação, manteve a calma, mas por dentro sentia o alívio e a satisfação de quem havia provado algo a si mesma e aos outros. Os policiais tentaram se recompor, mas cada movimento agora era observado pela multidão com ceticismo. Suas expressões não mostravam mais controle, revelavam apenas a compreensão tardia de que haviam sido enganados, manipulados e expostos. A humilhação que antes pertencera a Luana agora os envolvia de forma silenciosa, mas inescapável. Cada detalhe, cada conexão e cada falha revelados naquele instante se transformaram em lições públicas sobre arrogância, subestimação e responsabilidade. Luana, caminhando lentamente, manteve os olhos firmes à frente, mas não deixou de perceber os olhares admirados de pessoas que a observavam de cantos discretos da rua. Havia um sentimento de solidariedade, mas também de inspiração. Ela representava algo maior, a prova de que coragem e inteligência, quando combinadas, podem virar qualquer situação. Não era apenas uma vitória pessoal, mas uma mensagem silenciosa para todos ao redor. Jamais subestime alguém, especialmente quando sua aparência sugere vulnerabilidade. Enquanto se afastava, a multidão começava a dispersar, mas os murmúrios continuavam. As conversas giravam em torno da maneira como uma mulher aparentemente comum havia conseguido enfrentar a autoridade, expor falhas ocultas e recuperar o controle de forma magistral. A história começava a se espalhar rapidamente, como se cada espectador sentisse a necessidade de compartilhar o que acabara de presenciar. A sensação de vitória não era apenas para Luana, mas para todos que presenciaram um momento de justiça e inteligência sendo aplicada de forma tão concreta. O final da história não foi marcado por gritos ou comemorações exageradas, mas por um reconhecimento silencioso, quase reverente. Os policiais, agora humilhados, precisavam enfrentar não apenas a percepção do público, mas também a própria consciência de suas falhas.
Luana, por sua vez, caminhava de forma firme, sabendo que sua força não vinha de confronto físico, mas de inteligência, observação e controle emocional. Sua vitória era tanto sobre os oficiais quanto sobre a própria percepção de vulnerabilidade que havia sido imposta a ela. Uma vitória completa, silenciosa e irrevogável. Ao se distanciar da multidão, Luana sentiu uma mistura de alívio e satisfação. A experiência havia reafirmado algo essencial. Poder, coragem e inteligência caminham juntos, e subestimar alguém nunca é uma boa estratégia. A rua, agora mais calma, carregava ainda o eco daquele momento, um lembrete silencioso de que a verdadeira força pode se manifestar de formas inesperadas e que a coragem não precisa de aplausos para ser reconhecida. A vitória era silenciosa, mas absoluta.